Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sejam também abundantes sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM, juntamente com as suas famílias. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Estamos felizes porque, apesar desta contingência, podemos nos reunir através da internet, da rádio, para celebrar ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, que é digno da nossa adoração. Que o Pai Celeste encontre em cada um de nós os adoradores que Ele está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram com sinceridade e integridade de coração, que Ele encontre em cada um de nós esses adoradores. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e acompanhar esta oração. Vamos orar a Deus. Pai Celeste, muito obrigado, ó Deus, pela bênção de nos reunirmos, ó Pai, nesta noite, pela internet e pela rádio, para celebrar o Teu santo nome. Recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Dirige, ó Deus, todas as partes deste culto, que tudo venha ao encontro das nossas necessidades espirituais. Tu sabes, ó Deus, exatamente como se encontram os nossos corações nestes dias de pandemia, nestes dias, ó Deus, de aflição que o povo brasileiro vem enfrentando. Nós te rogamos, ó Deus, venha ao encontro dessas necessidades e tenha, ó Deus, misericórdia de nós. Que neste momento, ó Deus de culto, nós tenhamos um tempo de paz, um tempo de bênçãos, um tempo de edificação e crescimento espiritual para cada um de nós. Nós te rogamos, ó Deus, que Tu ministres aos nossos corações aquilo que precisamos receber de Ti nesta noite. É o que te suplicamos e te rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vamos seguir com a nossa programação desta noite e que Deus realmente fale aos nossos corações rica e abundantemente em todas as partes deste culto. Vamos louvar a Deus com o hino de número 8 do Inário para o Culto Cristão. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor.
Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja encontram-se suspensas por tempo indeterminado, mas pela graça do Senhor, isso não tem nos impedido de continuar sendo igreja. Igreja é feita de pessoas que um dia encontraram Jesus e tiveram suas vidas remidas, transformadas pelo sangue de Jesus. E nós louvamos a Deus porque continuamos sendo igreja do Senhor. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a reunir a sua família e continuar orando para que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias de pandemia, para que Deus abençoe os profissionais de saúde, para que Deus abençoe as autoridades do nosso país, para que Deus abençoe todos aqueles que estão lutando pela vida nos hospitais, em casa, em todas as circunstâncias, que Deus tenha misericórdia e envie socorro dos altos céus, envie cura, envie livramento e que o Senhor faça os seus milagres em nosso meio para a honra e glória do seu santo nome. Queremos também compartilhar que as atividades da nossa igreja continuam sendo desenvolvidas de forma online. Agora mesmo, após o culto, nós teremos a nossa live de boa noite e você é nosso convidado para participar de mais um momento de reflexão, de oração e comunhão com os nossos irmãos no Instagram da nossa igreja, @ibcapunga. Tão logo terminemos o nosso culto aqui no YouTube, na rádio, estaremos lá no Instagram da igreja participando dessa live. Na próxima sexta-feira teremos mais uma live na presença do Senhor, às 9 horas da noite, 21 horas. E no próximo domingo, as atividades normais da nossa igreja. 9 horas da manhã, a nossa live no Instagram para a Escola Bíblica, para a lição da Escola Bíblica Dominical. Às 10 da manhã e às 19 horas, os nossos cultos, transmitidos pelo nosso canal no YouTube e pela Rádio Evangélica FM. Às 18 horas, mais uma live com a EBD em inglês. E após o culto da noite, a nossa live de boa noite com mais um momento de oração e também de reflexão na palavra de Deus. Nessas lives, após os cultos, temos procurado atualizar as informações e os pedidos de oração. Por isso, gostaria de pedir a sua atenção e a sua participação para que você esteja conosco em todas as nossas lives, orando, buscando a face do Senhor, nosso Deus, em favor de todas essas pessoas, especialmente aquelas que estão enfrentando, portanto, este coronavírus, a Covid-19. Que Deus continue nos ajudando a enfrentar essa circunstância, dependendo tão somente da sua graça e do seu favor, que Ele continue sustentando a nossa igreja e cada família da nossa igreja. Vamos continuar firmes, orando e confiando no Senhor. Amém.
Neste momento de dedicação, gostaria de expressar a nossa gratidão a Deus por todos os irmãos, irmãs, famílias que têm mantido a sua fidelidade ao Senhor a despeito desse tempo tão difícil que estamos vivendo. E a nossa oração é que Deus ajude a todos os irmãos a fazerem o mesmo, manterem a sua fidelidade ao Senhor nestes dias de pandemia. Nós gostaríamos de lembrar também que as contas correntes da nossa igreja estão disponíveis na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, Itaú e Santander. As informações a respeito dessas contas estão disponíveis no aplicativo e no site da nossa igreja. Neles vocês encontrarão todas as informações necessárias para enviarem seus dízimos, suas ofertas através de transferências bancárias. Vamos orar agradecendo ao Senhor e intercedendo a Deus em favor deste momento que o nosso país, a nossa nação está vivendo. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo mais uma vez. Pai Celeste, Deus bendito, queremos te agradecer por todos os irmãos e irmãs que têm mantido a sua fidelidade ao Senhor nestes dias, neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Nós rogamos, ó Deus, que tu continue suprindo as necessidades de todas as famílias da tua igreja e ajudando a todas as famílias a manterem, ó Deus, a sua fidelidade ao Senhor a despeito desta circunstância. Queremos também, ó Deus, neste instante, suplicar ao Senhor que tu tenhas misericórdia, ó Deus, deste tempo que estamos vivendo, tenhas misericórdia, ó Deus, da nossa nação. Que tu tenhas misericórdia, ó Deus, de tantas e tantas pessoas que hoje estão nos leitos de hospitais, estão também em suas próprias casas lutando contra a Covid-19, lutando, ó Deus, contra esta enfermidade. Nós clamamos, ó Deus, envia cura, envia, ó Deus, a restauração da saúde. Faz, ó Deus, uma grande obra, Senhor, em nosso meio, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que já se recuperaram dessa enfermidade. Mas te pedimos por tantos outros, ó Deus, que estão lutando pela vida neste momento. Rogamos, ó Deus, tem misericórdia das nossas autoridades. Dá, ó Deus bendito, às nossas autoridades sabedoria, serenidade e integridade para tomarem as suas decisões de acordo com a tua vontade e de acordo com aquilo que for o melhor para a nossa população. Rogamos também, ó Deus, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente nesta grande batalha, que tu os guardes, ó Deus, e os proteja, Senhor, de todo o mal. Nós te pedimos, ó Deus, continua conosco, ajudando-nos, ó Deus, nesse grande desafio que temos, ó Deus, diante de nós. Que tu sejas com cada família da tua igreja, suprindo as suas necessidades e enviando, ó Deus, provisão, mas enviando cura também e livramento desta circunstância. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
para a nossa reflexão nesta noite, com muita alegria, gostaria de retornar aos estudos no Sermão do Monte. Infelizmente, interrompemos a nossa série por conta desta circunstância que estamos vivendo, mas graças a Deus estamos retornando à nossa série. Paramos exatamente no estudo da oração do Pai Nosso, no meio dessa oração, e para relembrar os irmãos um pouquinho, eu vou compartilhar a oração inteira e depois vou me deter no verso 11, que será o objeto da nossa reflexão nesta noite. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, de 9 a 13, e acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Eu vou ler aqui de acordo com a versão da Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Muito bem, hoje nós vamos retornar a essa oração e falaremos exatamente sobre o pão nosso de cada dia que precisamos receber. E na quarta-feira que vem estaremos falando sobre o perdão divino e o perdão humano. Então esteja atento e reflita, portanto, na palavra do Senhor e esteja conosco na quarta-feira que vem para darmos continuidade, portanto, ao nosso estudo. Meus amados irmãos, esta oração, não se esqueçam que o contexto aqui do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não se esqueça que isso é um pedido. É um pedido que nós estamos fazendo a Deus, estamos fazendo ao Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então, estamos pedindo ao Pai que nos dê o pão. Há um pedido aqui, há uma súplica, há uma oração. Esta oração nos ensina muitas lições. Várias lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Portanto, primeiramente, esta oração revela quem é o provedor. Quem é o provedor? Muitas vezes nós achamos que nós somos os provedores das nossas casas, das nossas famílias. Será que somos realmente? Bem, esta oração é o reconhecimento de que Deus é a fonte de todas as bênçãos e que Deus é o provedor. William Barclay diz que esta oração nos lembra que Deus é aquele que nos dá o alimento necessário para manter a nossa vida. Ele diz que todas as coisas vivas provêm de Deus e o alimento que consumimos é um dom direto de Deus. É uma oração muito singela para que Deus supra as coisas que necessitamos no nosso dia a dia, a cada dia da nossa vida. É como se estivéssemos orando da seguinte maneira: dê-me, ó Deus, as coisas que necessitamos para comer hoje. Ajuda-me a conseguir o que necessito quando for ao mercado. Dê-me as coisas que necessitamos para comer quando estivermos juntos, sentados à mesa. Que essa mesa não esteja vazia quando nos sentarmos hoje ao seu redor. Que Deus supra as necessidades de cada família da nossa igreja. Isso me faz lembrar uma conversa que tive com um amigo já faz alguns anos. Ele tinha acabado de ficar desempregado. E lá pelas tantas, ele muito abatido, chorando até, ele disse: Marcos, eu não terei, pelo menos por enquanto, condições de ser o provedor da minha casa. E Deus colocou no meu coração uma pergunta para fazer a ele. Eu perguntei a ele o seguinte: qual foi a ocasião em que você de fato foi o provedor da sua casa?
Em algum momento você foi provedor da sua família? E ele parou para pensar e disse, de fato eu reconheço que eu nunca fui provedor de nada. Provedor sempre foi Ele, sempre foi o Senhor. Que bênção preciosa! Nós precisamos reconhecer que Deus é o provedor. Deus é aquele que supre. E é a Ele que nós fazemos esta oração. É a Ele que buscamos neste momento. E clamamos e pedimos, Deus, supre as necessidades da minha família, porque Tu és o provedor. Tu és aquele que supre todas as nossas necessidades. Em segundo lugar, meus amados, esta oração também revela dependência de Deus. Revela dependência de Deus. Por que ela expressa a dependência de Deus? Por dois motivos. Primeiro, porque Deus é o provedor, e também porque o alimento é para um dia. Ele pede alimento para um dia, não é para uma semana, não são as compras da semana, não são as compras do mês, não é um estoque abastecido de repente, a despensa abastecida de repente para 2, 3 meses. Não, são as compras, são as necessidades para um dia. Para um dia. Exatamente, queridos, como acontecia com o povo de Israel naquele período no deserto. Aquele período no deserto foi um período de grande ensinamento para o povo de Israel. E o povo ali recebeu o maná de Deus. Deus todos os dias mandava o maná. O maná precisava ser recolhido diariamente. Diariamente. O maná no deserto foi dado ao povo diariamente. Era uma alimentação que deveria ser buscada diariamente. Todos os dias os israelitas saíam das suas tendas e recolhiam o maná que amanhecia com o dia. E o povo deveria apanhar, então, diariamente. Diariamente. Outra lição importante a respeito do maná é que o suprimento de um dia não podia ser tomado para o dia seguinte, nem mesmo ser guardado para o dia seguinte. Logo assim que o maná chegou, Moisés orientou dessa forma: apanhem apenas o suprimento para um dia. Não é para 2 dias, nem para 3 dias. Apanhem apenas para um dia. Mas algumas pessoas não confiaram na palavra. O que aconteceu? O maná, de um dia para o outro, estragou, apodreceu, cheirou mal. E o povo entendeu que deveria depender de Deus todos os dias. Que deveria buscar aquele alimento todos os dias. Todos os dias. Exceto no sábado, porque o maná que era colhido na sexta-feira podia ser colhido para sexta e para sábado. Porque no sábado não tinha maná. E o maná de sexta guardado para sábado não estragava, não apodrecia. Por intermédio de Deus, pela intervenção de Deus, não estragava, não apodrecia. Meus amados, esse pão é o pão diário. É o pão diário, não é o pão de ontem, não é o pão dormido, não é aquele pão endurecido, né? Pão francês, é aquele pão que chegou da padaria agora, é aquele pão fresquinho, que saiu do forno há instantes, é esse pão para hoje, Essa oração, meus amados, reflete, portanto, uma total dependência de Deus, porque todos os homens, mesmo os mais ricos, para possuir, consumir, usufruir os alimentos, dependem da condição do solo, da água, do clima e da saúde do corpo. Depende de tudo. Depende de Deus. E Deus é quem dá todas essas coisas. Portanto, essa oração reflete dependência de Deus, afirmou William Hendricks.
John Stott também nos lembra que o pedido para que Deus nos dê o nosso alimento não impede, é claro, que as pessoas ganhem a sua própria vida, que os agricultores tenham de arar, semear e colher a fim de fornecer os cereais básicos, nem nos isenta da ordem de nós mesmos alimentarmos os famintos. Pelo contrário, é uma expressão da nossa dependência máxima de Deus, de que normalmente usa meios de produção e distribuição através dos quais ele realiza os seus propósitos. Mas ainda parece que Jesus queria que seus discípulos tomassem consciência de uma dependência diária, porque nós devemos viver um dia de cada vez e não 2 dias de cada vez. Um dia de cada vez, dependendo diariamente do Senhor. Diariamente do Senhor. Esta oração reflete dependência de Deus. Isso me faz lembrar de uma palavra de Jesus em Marcos capítulo 10, verso 15, quando Jesus disse: em verdade vos digo, quem receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, por quê que nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança? Porque a criança depende dos seus pais. Especialmente uma criança recém-nascida depende exclusivamente dos cuidados dos seus pais. Um bebê, por exemplo, depende exclusivamente do cuidado da sua mãe. Da mesma forma, para herdarmos o reino dos céus, nós precisamos expressar a nossa total dependência de Deus. É Deus quem nos dá o leite, é Deus quem nos dá o pão, é Deus quem supre as nossas necessidades. Assim como a criança depende do cuidado dos seus pais para a sua nutrição, nós também dependemos de Deus em tudo na vida. Tudo que somos, devemos a Deus. Tudo que temos, devemos a Deus. Devemos ao Senhor. Esta oração reflete dependência de Deus. Terceiro lugar, esta oração reflete também confiança. Confiança plena no Senhor. Confiança para não viver ansioso pelo dia de amanhã. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pão de cada dia nos dando hoje. Pedimos o pão somente para o dia de hoje, porque cremos que Deus nos dará também o pão de amanhã. Cremos que Ele amanhã nos dará o pão de amanhã, ou para amanhã. Essa é a oração de quem não se preocupa com o dia de amanhã, porque sabe que não tem controle sobre o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus, somente a Deus. E por isso precisamos confiar, e por isso precisamos descansar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que está conosco em todo o tempo, em toda a adversidade. Hendrickson nos diz ainda que Jesus, ao usar essa expressão diário, né, Mateus emprega uma palavra muito rara. Na literatura grega, a palavra assim traduzida é tão rara que criou uma ideia de que fora cunhada pelos evangelistas. Nas Escrituras, ela ocorre somente na oração do Pai Nosso, em Mateus e Lucas. Somente. E essa palavra pode significar: dá-nos neste dia o nosso pão para o dia em curso, ou para o dia de hoje. Ou, em segundo lugar, pode significar: dá-nos neste dia o pão necessário. O nosso pão necessário, ou seja, o nosso pão necessário para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. O significado, pois, seria: dá-nos hoje a porção que é necessária para um só dia, para um único dia. Essa expressão deve ir
não deve ir, melhor dizendo, de encontro ao que Jesus disse mais adiante no seu Sermão do Monte, especialmente no capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versos 25 a 27 e depois o verso 34. Mateus 6, 25 a 27 nos diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora ao curso da sua vida, ou um côvado, ou 45 centímetros ao curso da sua vida? E o verso 34 vai nos dizer: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou basta a cada dia os seus problemas, as suas dificuldades. Jesus está dizendo que a nossa vida vale muito mais do que o alimento, do que a vestimenta, vale muito mais do que qualquer outra coisa, e que nós precisamos depositar a nossa fé nele, a nossa confiança nele, e a certeza de que ele está conosco para nos ajudar a enfrentar todos os desafios da vida. Esta oração nos ensina a confiança no Pai Celestial, que ama e que cuida de nós e das nossas famílias. Por isso, Pedro nos ensinou, na sua primeira carta, no capítulo 5, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua família, ele tem cuidado da minha família, ele tem cuidado das nossas famílias. E continuará cuidando, continuará suprindo as nossas necessidades. Meus amados, essa lição de confiança é fundamental para os nossos dias. É extremamente necessária para os nossos dias. Neste tempo de pandemia, nós não sabemos muitas coisas. Não sabemos de muitas coisas. Por exemplo, não sabemos ainda como tratar essa doença. Não sabemos. Não sabemos ainda como ou quando chegaremos ao pico dessa doença. Não sabemos. Não sabemos quando a pandemia acabará. Quanto tempo teremos que continuar em quarentena. Não temos uma luz no fim do túnel. Não temos. Não sabemos quando teremos um remédio totalmente eficaz, quando teremos uma vacina capaz de imunizar a população para que todos possam voltar às suas atividades de forma tranquila. Não sabemos quais são as empresas que sobreviverão diante dessa grave crise econômica gerada pela pandemia. Certamente nós teremos, depois da pandemia, um novo cenário, uma nova paisagem do ponto de vista econômico no nosso país. É possível que algumas empresas deixem de existir, é possível que outras venham a existir, é possível que algumas empresas encontrem um outro jeito de existir, tenham que se reinventar. E certamente irão se reinventar de uma maneira completamente diferente, que lhes permita sobreviver pós-pandemia. Não sabemos quantos desempregados teremos quando tudo isso acabar, mas podemos continuar clamando a Deus: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Do ponto de vista humano, o futuro é incerto. Do ponto de vista humano. Entretanto, do ponto de vista de Deus, nós temos a certeza que quando o futuro chegar, Ele estará lá.
quando o futuro chegar, Ele estará lá para nos ajudar a enfrentar todas as circunstâncias que tivermos pela frente. Ele estará lá para nos sustentar com a sua graça. Haja o que houver, venha o que vier, Ele estará conosco. Jesus nos ensina a orar dessa maneira, porque Deus é o provedor. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Paulo aprendeu essa verdade e compartilhou com a igreja de Filipos, e está registrado em Filipenses capítulo 4, de 10 a 20. Você pode abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, de 10 a 20, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. Veja o que Paulo disse. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O verso 11, Filipenses 4:11, nos diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Numa linguagem de Gênesis, sei o que é viver anos de vacas gordas, sei o que é viver anos de vacas magras. É mais ou menos isso que Paulo estava dizendo aqui, apenas uma referência ao sonho de José. Aprendi o segredo de viver contente. Verso 12. Eu vou ler mais uma vez. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo diz, aprendi a viver com pouco e a viver com muito. Precisamos aprender a viver com pouco e a viver com muito. E devo lembrar aos irmãos que às vezes é mais difícil aprender a viver com muito do que a viver com pouco. Com pouco é pouco. Você não tem muitas escolhas. Mas aprender a viver com muito, aqui está um grande desafio. Paulo disse, eu aprendi a viver com pouco e aprendi a viver com muito. Com muito. Precisamos aprender a viver em toda e qualquer circunstância. Quando estiver apertado e também quando estiver sobrando no orçamento. O verso 13 vai nos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O verso 14, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e é mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E eu amo o verso 19, que nos diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas, não de acordo com a nossa pobreza ou a nossa necessidade simplesmente, mas Ele suprirá de acordo com as suas riquezas e atenderá às nossas necessidades, com certeza. Esse Deus é o Deus que supre, que provê.
ele se apresentou a Abraão como o Deus que provê, o Deus que supre. Ele supriu a necessidade de um cordeiro para o holocausto no lugar de Isaque. E ainda hoje é Ele quem supre as nossas necessidades. O Salmo 103, verso 5, vai nos dizer que Ele é quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus é quem supre as nossas necessidades, quem nos supre de todo bem. Esta oração nos ensina a viver dia a dia. Proíbe a preocupação ansiosa, que é tão característica da vida de quem não aprendeu a confiar no Senhor. Esta oração nos ensina a orar por nosso pão do dia presente, de hoje, e a descansar em Deus quanto ao dia de amanhã. A entregar o dia de amanhã nas mãos de Deus. Como disse antes, nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Vamos deixar por conta de Deus. Vamos descansar em Deus. Quando o dia de amanhã chegar, o Senhor estará lá. Essa oração ensina-nos a viver dia a dia e não estar ansiosos pelo futuro distante e desconhecido. Nesses dias de incertezas, de angústias e provações, podemos continuar orando, dependendo e confiando no Senhor. Portanto, vamos renovar a nossa fé. Esta oração reflete confiança. Em quarto lugar, esta oração reflete humildade, porque trata-se de um pedido, de alguém que pede pão. Alguém que pede pão. Uma mania antiga que a gente tinha em casa, e até hoje ainda, né? Quando chegamos na casa, os filhos chegam na casa do pai, da mãe, meu pai e minha mãe, simplesmente dizer: tem pão por aí? Tem pão duro aí, pão dormido, pão antigo aí, tem alguma coisa para comer aí? Sempre falamos assim. Isso reflete humildade. Essa oração reflete humildade. Embora o suplicante esteja ganhando a vida com o suor do seu rosto, pagando pelos alimentos, devemos aceitar que o que está na mesa é dádiva de Deus, é presente de Deus. Se não fosse o Senhor, a nossa mesa estaria vazia. Se não fosse o Senhor, não teríamos nada na despensa. Tudo que está na mesa é um produto da graça de Deus, da misericórdia do Senhor para conosco. Isso não só pelo fato de Deus ser a fonte de toda a bênção, mas também porque, em razão do pecado, o homem perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo. Estamos pedindo a Deus que nos dê pão para a nossa sobrevivência. Isso é um pedido humilde diante do Senhor. Deus pode enviar o pão, como enviou o maná, mas pode também nos dar condições de adquirir o pão. De qualquer forma, é um pedido humilde de quem reconhece que tudo que temos veio dele. A inteligência veio dele, a capacidade veio dele, a sabedoria veio dele, a saúde para trabalhar veio dele. Tudo vem dele. Por isso, em Crônicas, nós vamos encontrar a oração que nos diz: tudo que temos veio do Senhor, e nós só podemos dar a Ele aquilo que antes recebemos dele. Tudo que recebemos veio de Deus. Quando damos o dízimo, por exemplo, nós estamos só devolvendo a Deus uma parte daquilo que recebemos dele. Esta é uma oração de uma pessoa humilde que pede pão. Esta é uma oração também que revela o compromisso de Deus com as nossas necessidades. Hendrickson diz que os discípulos deveriam pedir pão, não pedir luxos. A palavra pão reflete a nossa necessidade mais básica. É uma das necessidades prioritárias. Todos nós precisamos de pão para comer e Deus sabe disso. Agur, na sua oração registrada lá em Provérbios, capítulo 30, ele
pediu a Deus o seguinte: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para que eu não venha estar farto e te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então, por favor, Deus, dá-me o pão necessário, dá-me aquilo que eu preciso. Deus está comprometido com as nossas necessidades, não com os nossos desejos. Os nossos desejos Ele pode atender, se estiver dentro do plano dele, se for da vontade dele. Um detalhe muito importante é que Deus pode suprir a nossa necessidade de pão sem que tenhamos um emprego. Como disse ao meu amigo, Deus é o provedor. E Deus não depende de um emprego para suprir a nossa necessidade. Ele não depende. Ele tem os seus métodos para suprir a nossa necessidade. Ele prometeu que supriria as nossas necessidades e Ele pode suprir sem que necessariamente tenhamos um emprego. Ele tem os seus métodos para fazer isso. Métodos que muitas vezes vai contrariar a nossa lógica humana, vai contrariar a nossa percepção humana. Vou dar apenas alguns exemplos aqui. Ele mandou um anjo levar pão para Elias e depois mandou corvos levarem comida para ele. 1 de Reis, capítulo 17, versos 5 e 6, nos diz que ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Que coisa mais absurda do que corvos levarem comida e não comerem a comida antes da comida chegar lá? Mas Deus fazia com que os corvos levassem a comida para Elias. Ele supriu a necessidade de Elias. Ele depois mandou que Elias fosse para Sarepta de Sidom para ser sustentado por uma viúva que não tinha nem para ela e nem para o filho dela. Mas durante aqueles dias de fome, naquela casa não faltou o azeite da botija e nem a farinha. Não faltou aquilo que fosse necessário à sobrevivência daquela viúva, do seu filho e do profeta, do homem de Deus. Deus mandou uma viúva que não tinha nada sustentar um profeta. Deus muitas vezes vai contrariar a lógica humana, porque Ele não depende da nossa lógica, Ele depende do poder dEle. Depende da palavra dEle. Mais adiante, Ele multiplicou o azeite de uma viúva nos dias de Eliseu para suprir a necessidade daquela família, daquela mulher que estava vendo seus filhos serem vendidos como escravos para pagarem a dívida deixada pelo seu marido ao morrer. No Novo Testamento, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para atender a necessidade de uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobraram simplesmente 12 cestos cheios. Que coisa tremenda e fantástica que nós vemos aqui. Esta é uma oração que reflete, portanto, compromisso de Deus com as nossas necessidades. Mas, para encerrar, é uma oração que reflete também generosidade. É a oração de quem pede não apenas para si, que não diz, o meu pão dá-me hoje, mas diz, o nosso pão dá-nos hoje. É o nosso pão. Não é pão apenas para mim, Deus. É pão para mim, para minha família, para todo mundo que está ao meu redor, para todo mundo que vive debaixo do sol. É para todo mundo que precisa desse pão. Estão incluídas as necessidades, por exemplo, dos crentes de todo mundo e de toda a humanidade. O problema do mundo, meus amados, não é que haja
Não é que não haja suficiente para o alcance de todos. Há bastante produção e sobra. O problema não é a produção do essencial para a vida, mas sim a distribuição. A distribuição. Esta oração nos ensina a não ser egoístas em nossas orações. Esta oração não somente roga para que nós recebamos o que nos é necessário diariamente, também roga que sejamos capazes de compartilhar com os outros aquilo que recebemos. Por isso eu quero encorajar os irmãos, para que na medida da possibilidade de cada um, de cada família, doem uma cesta básica, ou metade de uma cesta básica, ou 2 cestas básicas, para famílias carentes da nossa igreja, ou famílias carentes da nossa comunidade, que nestes dias estão precisando e precisando muito. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa oração é a oração de quem se preocupa não apenas com o seu pão, com o pão para si, mas diz: dá-nos o nosso pão. O nosso pão. Não é o meu pão. É pão para mim, Deus, mas pão para todo mundo que está ao meu redor. Para toda a minha cidade, para todo o meu estado, para todo o meu país. Precisamos pedir a Deus desta forma. Precisamos de Deus para suprir a nossa necessidade. Precisamos de Deus e sabemos então que Deus é quem nos supre de pão e de todas as nossas necessidades. Entretanto, corremos um sério risco aqui. O risco de buscarmos a Deus apenas para isso, somente para isso. Em João capítulo 6, 26 a 27, a Bíblia, a mensagem traduz da seguinte forma: Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês, e de graça. Não gastem energia lutando pela comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, que sustenta a vida eterna. Comida que o Filho do Homem providencia. E o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Outro detalhe importante é que a palavra de Deus nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos também do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, para saciar a nossa fome, a fome da nossa alma. O profeta disse que haveria um tempo em que haveria fome, e não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Essa palavra sacia a nossa alma, sacia a nossa vida. A fome da alma só pode ser suprida por Jesus, o pão da vida. Deus está disposto a suprir as suas necessidades. Busque nele a provisão que você necessita. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que supre. Portanto, tenha coragem de orar a Deus e dizer: Deus, dá-me ou dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Dá-nos hoje, porque cremos que amanhã tu nos darás o pão de amanhã. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai, muito obrigado, porque em Ti nós temos provisão, porque Tu és o Deus que supre as nossas necessidades. Tu nos dás o pão, Tu nos dás emprego, Tu nos dás capacidade, inteligência, sabedoria, Tu nos dás, ó Deus, saúde. Tu és o Deus de toda a provisão. Portanto, Deus, ajuda-nos a descansar em Ti e a confiar no Senhor, o Deus de toda a provisão, que tem suprido até aqui e continuará suprindo as nossas necessidades até aquele grande dia, o dia da eternidade, quando estaremos para sempre contigo. Muito obrigado, Deus, porque em Ti nós temos toda a provisão que necessitamos. Nós oramos e agradecemos e pedimos que Tu continues a suprir as necessidades de todas as famílias da Tua igreja, hoje e sempre. Amém.
Senhor. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que estejam conosco agora em nossa live no Instagram, no perfil da nossa igreja, @ibcapunga, participando, portanto, de mais um momento de comunhão, oração e reflexão na Palavra de Deus. Também estaremos atualizando as informações e os pedidos de oração. Você é nosso convidado. Na próxima sexta teremos mais uma live e você também é nosso convidado a estar conosco. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco, encerrando o nosso culto. Pai Celeste, nós te pedimos ainda que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todas as famílias que nos acompanharam nesta noite, sobre todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você e sua família. Amém.